Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Jesus, nosso Senhor, seja com você, com sua família, com a sua casa. É uma grande bênção podermos participar juntos dessa transmissão, desse culto online. É uma grande bênção a gente ter essa tecnologia e eu espero de todo o coração que você esteja cada dia experimentando a companhia do Senhor, a presença de Jesus, te cercando, te acompanhando, te fortalecendo nesses dias em que a gente não tem podido estar juntos, mas fisicamente pelo menos, mas a gente pode ter a certeza de que a gente está unido pelos laços do amor de Cristo e Ele é o grande elo que nos aproxima uns dos outros. Esse instante é um instante de adoração, é um instante de culto. Nós realmente estamos reunidos como povo de Deus que está espalhado, alguns mais próximos aqui na nossa região, da Igreja Presbiteriana do Grajaú, outros em outros bairros, outros convidados, que o amor de Jesus nos aproxime, nos une, que a gente possa nesse tempo de culto, de adoração, estar experimentando a presença do Senhor, recebendo a palavra de Cristo, que fortalece a nossa vida, que nos encoraja, que nos dirige, que nos orienta. Meu desejo sincero é que essa transmissão esteja chegando na sua vida e que você esteja encontrando você em sintonia com o Senhor, perto de Cristo, seguindo a Jesus em todos os momentos, inclusive nesse instante, nesse tempo de dificuldade para todos nós, um tempo diferente, mas nós somos o povo do Senhor. Ele está conosco, nós temos essa confiança, essa convicção, e que isso anime o seu coração. Esse culto é um culto em que a gente tem um tom todo especial. Esse mês de maio é o mês em que nós comemoramos tradicionalmente o aniversário da nossa igreja. A Igreja do Grajaú está completando esse ano 49 anos de organização. Esse é talvez o aniversário mais diferente que a gente esteja comemorando. E esse domingo é especialmente o domingo mais próximo do nosso aniversário. Hoje é dia 17, nós comemoramos 49 anos ontem. A Igreja do Grajaú foi organizada no dia 16 de maio de 71. Então, ontem nós comemoramos 49 anos de organização. Como a gente faz sempre quando a gente está junto, quando a gente se reúne, se congrega, todos os domingos de maio, a gente sempre convida um pregador, um mensageiro para falar para o nosso coração, uma palavra do Senhor que vem através de um outro irmão. Domingo passado, nós já fizemos isso, falou para nós o reverendo Felipe Teles, e hoje o convidado é o reverendo Daniel Guanais. Reverendo Daniel é filho da nossa igreja, e é uma grande alegria que nós podemos receber a palavra do Senhor através dele. O reverendo Daniel pastoreia a Igreja Presbiteriana do Recreio, que também é uma igreja que foi plantada pela Igreja do Grajaú. Hoje uma igreja grande, pujante, animada, dirigida pelo reverendo Daniel. E é com uma imensa alegria que nós recebemos a palavra do Senhor através dele. É uma palavra que vai nos encorajar, que vai nos desafiar a fazermos diferença, a não ficarmos parados, não deixarmos que esse tempo nos diminua, mas que a gente receba a palavra do Senhor para nos encorajar e para nos encaminhar no seguir a Jesus Cristo, em sermos igreja de Cristo, fazendo diferença onde nós estamos. Então, nós vamos receber a palavra do Senhor, mas eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos, buscarmos o Senhor juntos e quando nos colocarmos aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai bendito, muito obrigado, porque a gente pode, nessa hora, se apresentar ao Senhor como Igreja de Jesus Cristo. Obrigado pela obra maravilhosa do Senhor Jesus, que nos deu uma vida nova, uma nova esperança, e no qual nós podemos descansar, repousar o nosso coração. E agora, Deus, nós estamos congregados nas nossas residências, nos nossos lares, mas estamos unidos em torno do Senhor, na Tua presença. Queremos Te adorar de todo o nosso coração. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor encontre em cada um de nós o verdadeiro santuário onde o Teu nome é honrado. Que o Senhor encontre em nós adoradores que Te adoram de verdade, como Jesus falou que o Senhor procura. Gente que Te busque em espírito e em verdade. Não meramente num ritual, mas de todo o coração. Ó Deus, nós curvamos o nosso coração
diante do Senhor, entregamos ao Senhor a nossa atenção, a nossa mente, os nossos sentidos. E nesse tempo nós queremos te adorar de verdade, Senhor. Celebrar o teu nome, celebrar o teu amor por nós. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Permite que a gente ouça a tua voz através da mensagem que o Senhor tem para nós nessa hora. Continua a nos dirigir, ó Pai, nos abençoar, para que nós possamos experimentar a tua companhia nesse tempo de adoração e ao longo de toda a nossa semana. Assim te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Antes de recebermos a mensagem, eu quero te convidar para um tempo de louvor, de adoração. A nossa equipe de louvor preparou um louvor especial, um louvor conhecido de todos nós, nos convidando a adorarmos o Senhor em todo tempo. Esse é tempo de adorar o Senhor, esse é o momento de adorar o Senhor. Então fique com a nossa equipe de louvor, adore o Senhor junto e logo em seguida vamos receber a mensagem da palavra do Senhor ministrada pelo reverendo Daniel Guanais. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma. Alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor. Engrandecei o caminho e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei o caminho e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei o caminho e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei o caminho e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Graça, paz e bem da parte de Jesus sobre a vida de vocês. Alegria participar do culto de vocês. Alegria participar do aniversário de vocês. Mais um ano de vida para essa comunidade tão especial, que me é tão cara. Deus abençoe vocês, reverendo Alex, conselho, cada membro dessa igreja. Que a paz de Jesus seja sobre a vida de vocês e que essa comunidade de fé continue a fazer o que tem feito há tantos anos para honrar Jesus, para anunciar o seu evangelho, para espalhar o seu amor. Eu tenho um lugar muito especial no meu coração por essa igreja, a igreja onde eu nasci, a igreja onde eu passei a minha infância, a igreja que é mãe da igreja que hoje eu pastoreio. Então, participar desse culto enche o meu coração de alegria, de gratidão e de honra. Me sinto honrado por estar com vocês nesse momento.
Eu espero que vocês estejam bem, espero que os seus estejam bem. Me junto àqueles que oram em gratidão por experimentarem o cuidado de Deus nesse momento, por experimentarem a superação de doenças, a superação do Covid, aqueles que o pegaram, que foram afetados, né, em termos de saúde por essa crise, por essa pandemia. Me junto em oração de gratidão a Deus por essa expressão do cuidado. Me junto também em oração, em súplica e petição por aqueles que estão atravessando de forma mais direta algum deserto por conta dessa pandemia. Então, se você está enfermo, ou se você tem alguém enfermo perto de você, eu me uno a você em oração, em súplica, desejando que Deus continue a cuidar através dos médicos e profissionais, ou da sua vida ou da vida dos seus, que a gente veja o cuidado do Senhor também nesse momento. E quero também me unir em oração àqueles que perderam pessoas nesse momento. Não sei se essa é uma realidade sua ou de alguém perto de você, mas eu quero também desejar o cuidado de Deus sobre a sua vida, dando conforto, dando consolo nesses dias difíceis que a gente atravessa. A vida ela é muito complexa, né? A gente faz aniversário, porque a gente sempre faz aniversário, certo? E a gente não escolhe o contexto no qual a gente faz aniversário. A gente faz festa, às vezes nos melhores momentos da vida, às vezes a gente faz festa e celebra em momentos muito desafiadores. E eu acho que um dos grandes desafios da vida é a gente continuar a perceber as razões para celebrar, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Então, mesmo que o cenário seja um cenário extremamente desafiador, eu me uno a cada um de vocês em celebração por mais um ano de vida dessa igreja e, sobretudo, desejando que nesse momento tão sensível da sociedade, Deus faça de vocês, de maneira ainda mais intensa, luzeiro nesse mundo. Que esse seja um presente de Deus sobre a vida dessa igreja, que vocês tenham sabedoria, discernimento, graça para fazerem a luz de Jesus brilhar ainda mais sobre esse pedaço do Rio de Janeiro que vocês alcançam em dias tão difíceis. Que Jesus brilhe a sua luz, não apenas em vocês, mas através de vocês na vida de tanta gente. Bem, quero convidar você para o texto bíblico. Eu lerei aqui livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do verso 1 ao verso 14. E olha só o que diz o texto. A mão do Senhor estava sobre mim. Por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ao meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão.
e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Muito bem. Eu gosto desse texto. É um texto conhecido, talvez dos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel. Um texto que fala sobre um momento muito difícil da história daquele povo. Pois é, não somos apenas nós os que enfrentamos dificuldades. Na verdade, todo mundo passa por dificuldade. Às vezes mais complexa, às vezes menos complexa, mas todos nós temos momentos difíceis na vida. Pois então, esse texto fala sobre o período em que aquele povo foi levado para o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro. Jerusalém foi invadida, destruída. Outro profeta, chamado Jeremias, diz que as ruas da cidade de Jerusalém, naquele período, viraram rios de sangue. Tamanha tragédia que se acometeu naquele lugar. Parte do povo foi levada para a Babilônia e permaneceu lá, como eu mencionei, por 7 décadas. 7 décadas. Eu pergunto a você, que tipo de imaginário devia estar construído na mente de um povo que vê a sua cidade destruída, o seu templo destruído, os muros que protegiam aquela cidade derrubados, e que se encontrava distante da sua terra, numa cultura que não era sua, numa língua que não era sua, sem liberdade alguma, vivendo como um cativo. É fácil a gente ver um vale de ossos secos num cenário como esse, certo? Quem escreve esse livro é um profeta. No nosso imaginário, os profetas são os homens que têm visões, que conseguem ver de maneira mais clara, mais profunda, que veem adiante, que trazem novidades. O começo do texto é interessante, porque ele fala de uma profecia que é, no início pelo menos, absolutamente lugar comum. O texto fala sobre uma visão que um profeta teve. A visão de um vale de ossos secos. Quero repetir. É muito fácil a gente ver um vale de ossos secos quando as coisas não vão bem. Por exemplo, é possível que você descreva o cenário que a gente enfrenta hoje no mundo, que a gente enfrenta no Brasil, na nossa cidade, como um vale de ossos secos. Saúde afetada, o nosso sistema de saúde colapsado por conta da impossibilidade de atender toda essa demanda que surge por causa da pandemia. A economia colapsando, muita gente já sentindo na própria pele os efeitos da perda de dinheiro, do fechamento dos seus negócios. As igrejas sendo afetadas, sendo impactadas, obviamente, elas são formadas por famílias. E se as famílias são afetadas, as igrejas também são. A gente está perdendo gente querida. A gente está se despedindo sem poder dar abraço. Esse cenário é um cenário muito, muito doido, que nos daria a possibilidade de olhar para ele e dizer: eu vejo um vale de ossos secos. Pois então, naqueles dias, o profeta tem uma visão. A visão de um vale de ossos secos. Mas o profeta é um homem sensível. Os profetas eram sensíveis. E no meio dessa visão, ele ouve a voz do Espírito falando com ele e fazendo a ele uma pergunta. Filho do homem, esses ossos, eles podem tornar a viver? Essa pergunta é fascinante. Aqui, nesse momento, a visão do lugar comum começa a ganhar elementos e ingredientes muito interessantes que eu penso podem trazer um pouco de luz para a nossa vida nesse momento. Filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? A pergunta pode ser uma pergunta muito óbvia na sua resposta, porque, veja bem, se você vê um cenário de morte, e se você sabe que a morte é a experiência irreversível dentro dessa perspectiva humana, só uma resposta para esses ossos podem voltar a viver? Não, infelizmente. Infelizmente não, Senhor. Tem coisas que
que são irreversíveis. Há lutas que a gente assume que perdeu. Há batalhas que a gente larga as armas que a gente tem na mão e diz, dessa vez não deu, infelizmente. A morte tem essa força, ela desarma a gente. E o profeta está sendo perguntado sobre a possibilidade de volta à vida num cenário de ossos, ossos secos. Ossos muito secos, é o que o texto diz. Mas o Espírito do Eterno é essa força divina que tira a gente da nossa zona de conforto, fazendo perguntas para as quais as respostas óbvias perdem força. Porque quando Deus nos tira da nossa zona de conforto, fazendo perguntas que aparentemente tinham respostas óbvias, Ele faz isso para ver se a gente consegue perceber coisas que até aquele momento a gente não percebia. E porque o profeta é sensível, ele dá uma resposta que não é tão lugar comum. Ao invés de dizer, não, Senhor, infelizmente, não dá. Ele diz assim, só o Senhor sabe. O Senhor é Deus. O Senhor pode fazer o que o Senhor deseja fazer. Ele deixa a resposta óbvia de lado e ele vem para uma resposta religiosa protocolar. Deixa eu colocar nesses termos. Ele diz assim, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, só o Senhor sabe. Só o Senhor pode reverter isso. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Veja bem, errado o profeta não está. Há coisas que só Deus sabe. Há coisas que só Deus é capaz de fazer. Moisés, no Deuteronômio, no finalzinho do livro, diz que existem coisas que Deus revelou a nós e aos nossos filhos para que nós vivamos por meio delas. Está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, se não me falha a memória. Mas há outras que estão encobertas. E as encobertas pertencem ao Senhor. Quando o profeta aqui diz a Deus, só o Senhor sabe, ele não está errado. Há coisas que só Deus sabe. Há coisas que a gente desconhece. Mas não era isso que Deus queria fazer. Deus queria, através dessa experiência, chamar o profeta para um outro nível de compreensão da transformação da história. Veja bem, diante da resposta protocolar do profeta, de tu sabes, Senhor, tu sabes, como quem diz, se o Senhor desejar, essas coisas podem ser transformadas assim num estalar de dedos. Diante dessa resposta, o Espírito, nessa visão, olha para Ezequiel e diz assim, profetiza a esses ossos. Aqui a história ganha contornos ainda mais interessantes. Porque se o profeta acha que existem transformações que só Deus pode fazer, o que Deus está mostrando para o profeta é que transformações aparentemente impossíveis aos olhos dos homens podem ser feitas por Deus através dos homens. É curioso porque o Espírito não diz para Ezequiel assim, então senta aí no canto, pega uma cadeira e veja o que eu vou fazer. O Espírito diz para o profeta, profetiza, proclama. Por sinal, profetiza na Bíblia, no espírito profético do Antigo Testamento, tem muito menos a ver com traga predições futuras, traga revelações, diga coisas novas sobre a vida, e tem muito mais a ver com chame a existência a partir do uso da palavra. Profetiza, fale. O que você pode falar? Isso está dentro de um contexto, do contexto da tradição hebraica, em que a palavra era elemento criador da história. Se você volta para o Gênesis, você conhece o texto, você se depara com uma narrativa que fala que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, a palavra, na simbologia da espiritualidade hebraica, ela tinha essa força de ser um instrumento criador, originador da vida. Quando Deus diz para o profeta profetiza, o que ele está dizendo é chame você à existência coisas que aparentemente não existem mais,
Use o poder que você tem para reconstruir a história. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu acho essa história fascinante, porque de início essa história é a lembrança de que no meio de um vale de ossos secos, represente isso, o que representar na sua vida e na minha vida, no meio de um vale de ossos secos, nós podemos usar a nossa voz, as nossas mãos e a nossa vida para chamar à existência coisas novas. Para que fique muito claro, eu não estou dizendo com isso que você deve usar a sua voz de forma mágica. Eu não acredito numa espiritualidade mágica, ainda que eu acredite numa espiritualidade mística. Mas essa é uma conversa para um outro dia. Eu não estou dizendo que você vai fazer com que as coisas aconteçam porque você diz algo e aí de forma mágica as coisas acontecem. Não. O que eu estou dizendo é que Deus está chamando o profeta para ser protagonista da reconstrução da história. Sim, diante de um vale de ossos secos, nós podemos ser espectadores da perpetuação do caos ou podemos ser protagonistas na convocação de uma nova história. Pois é, o que Deus diz ao profeta, Deus diz a mim e Deus diz a você. Profetiza, não seja um espectador, seja um agente, seja um construtor, seja criador de recomeços. Eu penso, irmãos e irmãs, que essa seja uma pergunta que a gente precise responder num tempo como esse que se impõe. Volto a dizer, como disse antes da minha fala, enquanto desejava a você a minha oração, as minhas felicitações, eu disse, eu não penso que nós devamos permanecer ou nos manter ou ficar insensíveis a tudo que acontece. Os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são sensíveis. E por mais que eu creia de todo o coração que nós atravessaremos, porque enquanto humanidade nós atravessamos outros capítulos, porque o nosso coração é conduzido pela esperança de um Deus que é maior do que as circunstâncias, embora eu acredite profundamente que nós atravessaremos, a verdade, meus amigos, é que os dias são muito sensíveis. E é muito fácil que nós olhemos para o vale de ossos secos e nos ponhamos a chorar ininterruptamente, a sofrer amargamente. Desistamos da vida. Há pessoas que estão travando lutas profundas dentro de si. Há pessoas que têm os seus medos, as suas fobias acentuadas. Há pessoas que choram como nunca choraram. Há pessoas tendo de fazer cálculos que nunca precisaram fazer. Há perdas que nos tocam e que são irreversíveis. A nossa sensibilidade para tudo isso que acontece no mundo, ela precisa acompanhar o que a realidade nos apresenta. Não obstante, irmãos e irmãs, todos nós podemos, no meio desse vale, assumir o lugar de agentes de um recomeço. E eu não estou falando do macromundo, das organizações. Eu estou falando do micromundo da nossa vida. Eu penso que uma pergunta que a gente precisa guardar na mente e no coração todos os dias, não apenas durante esse cenário, mas principalmente durante esse cenário, eu penso que uma pergunta fundamental a mim e a você seja: por onde recomeçar hoje? O que fazer hoje para continuar construindo ou reconstruindo a minha história? Como eu posso fazer para reconstruir os meus relacionamentos que foram afetados ou antes ou nesse momento e que hoje eu percebo que precisam ser tratados, encarados, refeitos? Como eu faço para refazer a minha vida dentro da perspectiva do trabalho? Como eu faço para refazer a minha vida na minha experiência de fé com Deus, que estava arrefecida, estava deixada de lado? Eu preciso reconstruir. Então profetize mais do que uma convocação para que um profeta do passado use a sua voz para refazer a história. Profetiza, ó profeta, aqui nesse texto, profetiza
é uma convocação divina para que a gente assuma o nosso lugar de agentes. Então, o profeta ouve essa convocação que Deus faz a ele e ele começa a profetizar. E ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Eu gosto muito dessa parte, quando ele diz assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A nossa experiência de fé já nos deu provas suficientes de que a voz do Senhor, quando anunciada a partir do texto da Bíblia, a partir da lembrança que a gente tem daquilo que a gente ensinou nos princípios das Escrituras, a partir da ética vivida do Evangelho de Jesus, a voz do Senhor, que, como diz o salmista, às vezes se faz ouvir nos fenômenos da natureza. A voz do Senhor, quando é ouvida, ela traz paz ao coração. É por isso que o profeta diz assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele começa a chamar a vida, ele começa a trazer à existência novas realidades. E porque ele está tendo uma visão, e a visão é de ossos secos, ele vê um fenômeno curioso acontecendo. Ele vê ossos batendo em ossos, e ele vê tendões, e ele vê carne, ele vê a vida sendo refeita. Isso é um grande milagre. A gente vê um vale de ossos secos dar lugar a um vale de vida. No ano de 2015, se não me falha a memória, houve uma série de manifestações na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, e nessas manifestações de cunho social, reivindicações, um abrigo de uma igreja que acolhia idosos, que oferecia programas sociais vitais para aquela cidade, um abrigo foi incendiado, um prédio inteiro foi incendiado. E eu me lembro de uma entrevista que saiu logo quando desse incidente, dessa tragédia. Foi uma entrevista com um pastor, no mesmo dia, com o pastor que era responsável por aquele prédio. O repórter, na frente do prédio, em chamas, entrevistava o pastor, que tinha acabado de saber da notícia, e perguntava para ele: e agora, pastor? E agora, o que é que o senhor vê? Eu posso estar aqui pecando no meu julgamento, mas eu imagino que o desejo daquele repórter, pela perspectiva do furo, pela perspectiva do sensacionalismo, né, de uma matéria que venda, eu imagino que a expectativa fosse de que o pastor dissesse: eu não sei mais o que eu vou fazer, desse alguma fala que fosse assim, a fala do desespero, a fala da desesperança, a fala do desabafo. Pois eu me lembro dessa entrevista, ela me marcou muito, porque com o prédio pegando fogo no fundo do take, e o repórter perguntando: e aí, o que o senhor vê? Esse pastor dizia apenas o seguinte: eu vejo recomeço. Eu vejo recomeço, eu vejo a possibilidade da gente fazer algo mais bonito ainda aqui na nossa cidade. E o repórter insistiu algumas vezes: mas o que o senhor vê? O prédio está pegando fogo. Esse prédio está em chamas, sendo destruído. O que o senhor vê? E esse pastor insistia: eu vejo a possibilidade da gente fazer algo mais bonito. Eu vejo a vida renascendo das cinzas. E esse homem deu um discurso de esperança que me fez lembrar imediatamente desse texto de Ezequiel 37. Um homem que no meio da dor vê recomeço. Isso é um milagre. Pois é, milagre não é apenas a gente ver anjo no céu, maná caindo, sarça pegando fogo e não sendo destruída. Milagre também é a gente olhar para um cenário desanimador, para um vale de ossos secos e dizer assim: eu vejo vida de novo, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo isso passando, eu vejo a tempestade indo embora, eu vejo a gente se adaptando a uma nova realidade, a um novo mundo, eu vejo a solidariedade florescendo, eu vejo as pessoas se preocupando mais com as pessoas, eu vejo a igreja sendo ainda mais solidária, eu vejo a igreja anunciando de forma mais intensa a mensagem do amor, a mensagem da esperança, eu vejo coisas novas, eu vejo coisas belas. Você entende o meu ponto? Não é pra gente vestir, assim, a máscara da Poliana e brincar de jogo do contente.
é só para a gente enxergar a perspectiva de forma um pouquinho diferente. Porque o óbvio todo mundo vê, o vale de ossos secos todo mundo vê. Mas quem está disposto a profetizar uma nova experiência de vida? Quem está disposto a profetizar um novo tempo? Quem está disposto a anunciar um recomeço? Quem está disposto a emprestar a sua vida para que a partir dela um novo capítulo se inaugure, se inicie? É disso que o texto fala. E aí você tem então um vale de ossos secos transformado num vale de vida. Porque agora, ao invés de ossos espalhados pelo chão, tem um exército enorme de homens. Homens lado a lado. Homens e homens e homens e homens. E tem uma fala linda no final. A fala de um Deus que diz assim: eu soprarei vida sobre esse exército. Percebe? Deus não delegou tudo para o profeta. Deus disse ao profeta: profetiza. E depois diz: eu sopro vida. Sim, nesse mundo a gente sempre trabalha em equipe. A gente sempre trabalha junto com o Eterno. A gente faz o que a gente faz não porque a gente tem força no próprio braço. A gente faz o que a gente faz porque a gente descobriu que um dos grandes privilégios da vida é a gente ser instrumento da graça de Jesus para refazer a história. Deus sopra o Espírito. Onde quer que haja homens e mulheres dispostos a recomeçarem por algum lugar, a recomeçarem a reconstruir a vida, não apenas a sua, mas a da sociedade, a da humanidade, onde quer que haja gente disposta a ser instrumento nas mãos de Deus, ali haverá o Espírito do Senhor disposto a ser soprado, dando àquele lugar de morte o hálito da vida. O texto termina com Deus dizendo assim ao profeta: pois então, isso é o que vai acontecer com vocês. Vocês voltarão a viver. No caso do profeta e da experiência deles lá atrás, a fala era uma forma de dizer assim: esse capítulo vai passar. Avisa por aí. Vai passar. Porque olha, passa. Eu tenho um amigo que canta divinamente. Uma de suas canções, Marcos Almeida é o seu nome, uma de suas canções diz assim: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Eu amo essa canção. Toda dor é por enquanto. A dor passa. Os desertos passam. Nós não fomos feitos para viver nos desertos. E é isso, inclusive, que faz com que no meio da dor, enquanto o deserto está aí, a gente possa rir também, a gente possa se alegrar também e a gente possa viver com esperança. Então, essa era a palavra que eu queria deixar para você nesse aniversário dessa igreja tão amada. Os dias podem ser difíceis. O vale de ossos secos está posto. Todo mundo consegue ver. Mas eu e você, que entendemos que esse mundo não está à deriva, eu e você que sabemos que existe um Deus que governa sobre céus e terra, eu e você que descobrimos que Deus resolveu fazer do nosso coração morada e que por conta disso resolveu fazer de nós profetas, não no sentido institucional do termo, mas no sentido da vocação. Sim, nós somos profetas na vocação. Nós somos uma comunidade que proclama a vitória da vida e a existência de um Deus que nos ama e que nos redime no seu Filho Jesus. Eu e você, nesse mundo de vale de ossos secos, nós podemos ser instrumentos de convocação à vida. Portanto, responda a si mesmo a pergunta: o que eu posso fazer para contribuir para que a gente recomece no que quer que a gente precise recomeçar?
Qual é o seu lugar nessa história? Ó profeta, qual é o seu lugar nessa história? Homem, mulher de Deus, que sabe que porque Deus resolveu fazer de você morada, existe muito mais que você possa fazer do que apenas sentar e lamentar o que a vida, com a sua força e com a sua casualidade, traz sobre nós. Que você seja encorajado a ser instrumento de convocação da vida e que você veja um milagre acontecer. O milagre de, em trabalho conjunto com Deus, você contribuir para que esse cenário de ossos secos dê lugar a um cenário de vida. Que haja recomeço para mim e para você, e que haja tantos recomeços quantos forem necessários. Que todos os dias, se necessário for, a gente recomece. Recomece no amor, recomece na graça, recomece na esperança, recomece no desejo de lutar pela vida. Que esse novo ano de vida para essa igreja represente um novo começo. Novo começo de renovo de força, de renovo de esperança, de senso de missão, de propósito. Que o Espírito do Eterno seja sobre vocês, enquanto comunidade, enquanto famílias, enquanto indivíduos. Que o Espírito seja sobre vocês e que a Igreja Presbiteriana do Grajaú continue a ser uma igreja que empresta a sua voz e as suas mãos para que nos vales de ossos secos deste mundo milagres de florescimento da vida aconteçam. Deus abençoe você profundamente. Deixa eu orar com você e por você. Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos e irmãs. Obrigado pela tua palavra, que é fonte de vida para o nosso coração. Eu quero colocar essa igreja querida diante de ti e pedir em nome de Jesus, em tempos tão desafiadores como os nossos, faça da Igreja Presbiteriana do Grajaú uma comunidade que continua a abraçar com paixão e com zelo a missão de anunciar que qualquer vale de ossos secos pode, pela graça do Eterno, ser transformado num vale de vida. Que essa igreja seja instrumento de transformação. Continue a ser assim. Que o Senhor abençoe seu conselho, que o Senhor abençoe toda a equipe ministerial, que o Senhor abençoe cada família e que eles sejam luzeiros nesse mundo, canais da tua esperança e da tua graça. Abençoe cada irmão e cada irmã que nos acompanham, que a tua paz repouse sobre eles, em nome do Cristo, aquele que é a razão da nossa esperança. Amém. Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida, paz sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana do Grajaú é um projeto de Deus. E temos a certeza disso porque desde o início de seu trabalho, ainda na gestação, usando esta figura, Deus tem acompanhado. Deus a tem livrado de riscos, perigos, percalços, dificuldades. E na sua organização sentimos também que Deus estava ali com a sua mão presente, acompanhando-a nesses 49 anos de vida eclesiástica. E eu, em particular, tenho muita estima por esta igreja, porque, metaforicamente, eu a recebi nas minhas mãos. Ela nasceu nas minhas mãos e a conduzi pela assistência e a vontade de Deus e a sua sábia direção durante vários anos ministrando a palavra, tendo ainda o privilégio de fazê-la, para que me sinta honrado como um servo do Senhor. E agradecemos ao Senhor por esta maravilhosa bênção que nos tem dado a Igreja Presbiteriana do Grajaú.
E para não me alongar mais, vou reduzir o que terei que dizer adiante neste soneto dedicado à igreja nesta ocasião. Projeto de Deus. Eu te vi quando estavas projetada na mente do Senhor da eterna glória. E depois, minha igreja abençoada, quando aqui começou a tua história. E então te vi crescer bem amparada contra o poder do mal e sua escória, pelo que te gerou, igreja amada, para te conceder final vitória. És a noiva do Senhor que te salvou, e por ti sua vida lhe entregou, e não te deixará nenhum instante. E com essa consciência em tua mente, prossegue em tua lida, segue em frente, tendo como teu lema, sempre avante, sempre avante. Oremos. Nosso Deus e Senhor, queremos te agradecer pela alegria e o privilégio que nos dás de ver esta comunidade que foi organizada como projeto teu, já numa vida de 49 anos. Louvado sejas por isso. A tua mão boníssima e o teu olhar bondoso a acompanhou durante todo esse trajeto. E esperamos que continue também a abençoá-la e assisti-la no restante de tempo que tu lhe deres. Mas te agradecemos especialmente pelo privilégio que te deste ao teu servo, de conduzi-la durante muito tempo e ainda de poder ministrar a palavra para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Grande bênção, né, irmãos? Palavra abençoada para nossas vidas. Agora nós somos desafiados a prosseguir confiantes no Senhor, profetizar no sentido que o reverendo Daniel trouxe para nós, e isso nos encoraja e nos dá convicção de que nós somos protagonistas desse tempo também. Nenhum de nós precisa se sentir vitimizado, né? Nós vamos prosseguir como igreja do Senhor, como povo de Deus, cada um de nós, como pessoas que são chamadas por Deus para profetizar vida e para agir nesse momento em que as pessoas estão desesperançadas. Eu e você somos chamados para fazer isso, tanto separadamente nas nossas vizinhanças, como juntos também. Então eu queria enfatizar aqui um movimento que nós começamos no domingo passado, exatamente para celebrar essa nossa unidade em Jesus. Domingo passado eu te convidei para juntos nós termos um gesto que é, na verdade, um gesto simbólico, que mostra a nossa unidade em Jesus em torno do Evangelho de Cristo. Eu te convidei a começarmos a fazermos um Novo Testamento manuscrito. Então eu queria te encorajar a participar desse movimento. Ainda temos alguns capítulos disponíveis. Você vai saber como conectar, como acessar o formulário. É só você, depois que essa transmissão terminar, você não desligue, você veja os avisos que vão ser projetados no final, que ali vai estar o link em que você pode encontrar o Novo Testamento manuscrito. Aí você vai escolher 2, 3 capítulos para poder copiar à mão. Algumas pessoas têm perguntado, vale qualquer versão? A versão que você utiliza mais. Você vai fazer colocando o seu toque pessoal, o seu estilo próprio de escrita, não importando se você tem letra bonita ou não, o importante é participar. Nós vamos produzir um memorial na palavra do Senhor desse tempo que a gente está vivendo. O nosso 49º aniversário vai ser marcado não por nós estarmos reunidos fisicamente, mas por estarmos aproximados em torno do Evangelho. Esse é o espírito do movimento, desse projeto do Novo Testamento manuscrito. Então, participe desse movimento, desse projeto, acessando o link que vai ser projetado no final dessa transmissão. Mas eu não queria terminar essa transmissão sem uma palavra de gratidão para você, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja e que tem sido fiel e tem contribuído mesmo nesses tempos em que a gente está separado. Muitas pessoas têm
feito as suas contribuições, membros da igreja que têm entregue seus dízimos na conta corrente da igreja. Também depois da transmissão vai ser projetado se você quiser participar, mas a minha palavra, acima de tudo, é uma palavra de gratidão pela sua parceria, pela sua fidelidade, pela sua lealdade. As nossas contas estão em dia, nós estamos elaborando algumas ações especiais. O IPG nas ruas tem assistido as pessoas em situação de rua. Nós estamos nos movendo para apoiar famílias que estão passando por dificuldades. A Junta Diaconal, o Ministério de Evangelismo e Missões estão envolvidos para assistir as pessoas que estão passando por dificuldades especiais nesse momento. Então, mais uma vez, uma palavra de gratidão a você que tem sido fiel, que tem contribuído, às vezes até mesmo com uma certa dose de sacrifício. Eu sei que esse tempo é um tempo sacrificial para muitas pessoas. Tem pessoas que não estão tendo os recursos entrando, às vezes trabalham ganhando no seu dia a dia o seu ganha-pão. Também quero trazer uma palavra para que você não se sinta de forma nenhuma pressionado, constrangida a contribuir. Existem momentos em que a gente fica preocupado. Se você passa por alguma dificuldade especial, esse é um tempo de confiar em Deus. Não se sinta pressionado, porque nenhum de nós compra as bênçãos do Senhor. Isso não existe. A contribuição que nós fazemos é o que vem do nosso coração, como diz a palavra de Deus, segundo as posses de cada um, para que não haja falta e para que não haja desperdício, sobra excessiva. Então, esse é um tempo de tranquilidade, de serenidade. A você que tem podido, tem desejado, tem sido impulsionado por Deus para contribuir, minha gratidão, a gratidão da liderança da igreja, porque, como eu falei, embora a gente não esteja se reunindo, nós continuamos na sociedade, em missão na sociedade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. O meu desejo é que a bênção do Senhor repouse sobre você, que a graça de Cristo te acompanhe, que você esteja sendo sempre um seguidor, uma seguidora comprometida, um discípulo, uma discípula de Jesus, que as pessoas possam ver em mim, em você, assim, o rosto de Jesus, a presença de Cristo, e a gente possa ser instrumentos de Deus para comunicar vida num ambiente que aparentemente as pessoas só enxergam morte, desesperança. Mas o Senhor está do nosso lado, nos chamando para sermos servos dele e proclamarmos a graça que ele quer derramar sobre as pessoas. Então essa é a minha palavra de encorajamento para você. Eu peço ao Senhor que abençoe a você e a cada um de nós. Vamos receber a bênção do Senhor nessa hora? Que a graça eterna e bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador amado, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a bênção e a presença renovadora do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, sobre todos os que amam e servem a Jesus Cristo, hoje e até o dia da sua volta gloriosa para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma semana abençoada para você e para toda a sua casa. Sejam cheios nossos lábios de alegria e canção, que a justiça se